Olá, vendedores e aspirantes a vendedores. Eu sou Murilo Gomes e esse é o canal Tudo sobre Vendas. E se você já é vendedor, vou compartilhar dicas valiosas para você aumentar suas comissões e, é claro, bater suas metas. Então, prepare-se, porque o seu sucesso começa agora. Primeiro, eu quero que você entenda uma verdade fundamental. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, é no seu conhecimento. Primeiro porque ninguém tira de você o conhecimento. Tudo que você aprende, adquire com conhecimento, ele fica para sempre gravado na sua memória. E mais, se você colocar ele em ação, ele com certeza se converte em resultado. E outra, porque se você direciona esse conhecimento de uma forma que ele modifica o teu comportamento, veja só, o conhecimento que muda o comportamento, ele sim dá muito mais resultado. Então é nesse sentido que no canal Tudo Sobre Vendas, a gente quer compartilhar com esse vídeo exatamente isso. Características fundamentais para você que é vendedor ou para você que deseja se destacar no mundo das vendas ou deseja ser um vendedor de sucesso. Vamos comigo. Quero falar então sobre algumas dessas características que todo vendedor de sucesso precisa desenvolver e a primeira delas é a empatia. A empatia quer dizer o seguinte: você precisa entender que pessoa compra de pessoa, que você precisa se conectar com uma outra pessoa antes de conseguir efetivar uma venda. Seja a venda que acontece no meio digital ou no meio presencial, sem empatia você não consegue avançar. A empatia ela se faz quando você reconhece a autoridade de quem está te vendendo algo, quando você reconhece que aquela pessoa possui o conhecimento técnico e exatamente esses os atributos que você, enquanto vendedor, precisa desenvolver. É impossível você avançar ou ter sucesso no mundo das vendas sem desenvolver a empatia. Então é aí que você tem que ressaltar, evidenciar o seu lado humano, o seu lado de olhar para quem é a pessoa, qual é a necessidade dela. Toda vez que um cliente se coloca na sua frente, pensa, ele tem ali uma dúvida, uma questão, um ponto, um produto ou serviço, mas ele também tem, acima de tudo, uma necessidade. Identificar essa necessidade, se conectar com essa necessidade, vai trazer proximidade. É exatamente isso que a habilidade da empatia vai te ajudar a fazer. A primeira habilidade que você precisa desenvolver no mundo das vendas é a empatia. A segunda característica é a comunicação. Falar de uma maneira clara e objetiva é fundamental para você se desenvolver no mundo das vendas. Muitas vezes o cliente vem até você e ele já sabe o que quer, mas ele não consegue entender o que o vendedor quer dizer. Muitas vezes o vendedor está tão ansioso na busca de fechar uma venda ou de qualificar um cliente que ele também acaba se perdendo. Ferramentas práticas para desenvolver a sua comunicação são a escuta atenta e as perguntas abertas. Então lembre sempre, toda vez que estiver conversando com o cliente, procure ser claro, procure ser objetivo, mas procure acima de tudo ter uma escuta ativa. Aquela escuta de quem está prestando atenção no que o cliente realmente está dizendo. Eu digo para você, a maioria das vendas elas acontecem quando o vendedor se coloca numa postura de escuta ativa, de perceber os sinais do cliente, de entender o que ele quer dizer. O cliente não escolhe uma palavra, uma expressão, um texto colocado no WhatsApp à toa. Tudo comunica algo. E se você consegue entender isso, você consegue se conectar ainda mais com esse cliente. E o segundo ponto é sempre fazer perguntas abertas. Lembre, a comunicação não é só você falar e o cliente ouvir. A comunicação tem que ser uma via de mão dupla. E quando você faz perguntas abertas, você consegue facilitar essa comunicação e com certeza isso te ajuda lá na frente a fechar mais vendas. Em terceiro lugar, precisamos falar sobre a persistência. Vendas é um jogo que se vence por etapas e você precisa ser forte e resiliente em cada uma delas. A persistência é a capacidade do vendedor de ouvir muitos nãos. E mesmo que você já tenha escutado isso muitas vezes, é fácil de falar e muito difícil de praticar. Lembre sempre, nós vamos ter dias bons e dias ruins. E o que diferencia um vendedor amador de um vendedor profissional é como ele consegue lidar, reagir nos dias ruins. Aqueles dias onde você não está com vontade de fazer ligações, não quer fazer os contatos com os clientes, ou simplesmente não consegue tirar um sorriso no rosto, uma energia para conseguir avançar ali nas vendas. Então a persistência ela é um músculo que precisa ser desenvolvido por você
constantemente. Todo dia você pode decidir ser mais persistente. E a persistência ela se faz não com promessas, mas com ações. Eu lembro sempre comento, nos dias que eu estou mais desanimado, que eu estou com menos vontade de ligar para o cliente, de fazer atividade comercial, é o dia que eu me desafio a pensar como que anda a minha persistência. Então é hoje que eu vou fazer diferente, que eu vou fazer mais. Então, se esse é um ponto que você não tem hoje, procure desenvolver essa persistência. A persistência de que você vai precisar ouvir 10, 20, 30 nãos para conseguir um sim. A persistência para entender que esse jogo das etapas das vendas, ele é superado, sim, com muito talento, mas mais do que isso, com muita transpiração. E com certeza, com a persistência bem regulada, você consegue avançar muito nos seus resultados comerciais. Lembre-se sempre, os grandes vendedores não são aqueles que desistem facilmente. Eles aprendem com os erros e estão sempre seguindo em frente. Agora vamos falar sobre a habilidade da capacitação contínua. O mundo está em constante mudança. E se você parar de aprender, você literalmente parou no tempo. Não existe mais aquela de, eu já estudei isso, já aprendi aquilo e chega. Seja você um vendedor que terminou o ensino médio, a faculdade, ou chegou até num nível de pós-graduação e especialização, você sempre vai ter que fazer algo, estudar algo, aprender algo. Faça as pazes com o processo de estudo. Tem muita gente que não reserva um horário dedicado a aprender uma coisa nova, a estudar, a se aprofundar. E em vendas não é diferente. A capacitação contínua é algo fundamental, porque o conhecimento é a matéria-prima do vendedor. Vence uma negociação, o vendedor que está mais preparado. Vence uma objeção, o vendedor que se preparou para aquela objeção. E quantas vezes a gente encontra vendedores que chegam na frente do cliente e são pegos aí com as calças curtas porque não sabem tirar uma dúvida do cliente, não sabem esclarecer uma questão técnica, ou não dominam nem sequer a sua área de atuação, o seu segmento, o produto e o serviço que eles vendem. Portanto, eu quero dizer e reforçar para você, desenvolva a habilidade da capacitação contínua. De forma prática, reserve um momento na sua semana dedicado ao aprendizado. Assim como você tem o seu momento, onde você vai ter o seu lazer, o momento das refeições, o momento do seu descanso, tenha um momento planejado para aprender coisas novas. E de preferência, é claro, aprender coisas novas dentro da área comercial. É só isso. E com a capacitação contínua, que você nunca vai estar parado, não vai ficar para trás no mundo das vendas. E lembre-se sempre, o aprendizado nunca acaba. Sempre há algo novo para aprender e descobrir. Além dessas características, é fundamental que você desenvolva o seu planejamento. Definir metas, realizar o seu acompanhamento, medir o seu esforço e o seu resultado, e definir por onde começar, quais clientes atuar primeiro, fazem parte de um grande escopo aí de planejamento. E com o planejamento é muito fácil você executar ações mais claras e mais coerentes. Eu escutei uma vez uma frase que eu gosto muito: papel é barato, parede é caro. Essa é a importância do planejamento. É você parar 5, 10 minutos do seu dia para pensar: o que é mais importante eu fazer hoje? O que vai agregar? O que eu devo priorizar? O que vai agregar mais no meu resultado? É um exercício diário, constante, porque a gente recebe uma avalanche de interrupções. O nosso dia a dia ele é caótico. Se você atua no mundo das vendas, já sabe disso. É cliente ligando, WhatsApp chamando, movimentação acontecendo o tempo todo. Por isso, o vendedor profissional precisa desenvolver essa habilidade do planejamento, que é a importância de você pensar no futuro, pensar antes que aconteça e se organizar para que isso, de fato, altere ali o seu dia a dia e transforme os seus resultados. Outra dica é diversificar suas abordagens. Cada cliente é um cliente e, sendo assim, ele gosta de receber a sua informação de vendas de uma forma diferente. Então, se não está dando certo de um jeito, procure outras abordagens, outras formas de chamar a atenção daquele cliente, de se conectar com ele. Diversificar as abordagens faz com que você, vendedor, não atenda todo mundo da mesma forma, não negocie do mesmo jeito, não tente fechar tudo igual. Cada cliente é único
E por isso existe o papel do vendedor. A figura do vendedor é aquele que consegue olhar para a necessidade do cliente, olhar para a sua prateleira de produtos ou serviços e conectar a melhor solução dentro do orçamento disponível daquele cliente. E por fim, não podemos deixar de falar da habilidade de construir relacionamento, o famoso networking. Conhecer pessoas de uma forma interessante com certeza te ajuda. E é claro, existe também o seu interesse, aquele de fazer negócio com o seu cliente. Então seja autêntico, seja transparente, busque conectar. Se você tem uma solução e o cliente tem uma dor, por que não você se conectar com ele? Esteja em contato por meio de eventos, por meio de fóruns, por meio de situações onde você vai conhecer gente, seja presencial ou online. Ter uma boa rede de network pode te abrir muitas portas. E muitos vendedores, principalmente aqueles que ficam mais internos ou mais fechados nos seus nichos e segmentos, acabam não dando valor à importância de uma rede forte e robusta de networking profissional. Portanto, a partir dessas dicas, você com certeza consegue fortalecer a sua atuação como vendedor e cada dia se tornar um vendedor ainda mais profissional. E para finalizar, quero falar uma mensagem muito importante. O sucesso em vendas não é um destino, é uma jornada. Construir tijolo por tijolo o seu desenvolvimento comercial. Assim como um médico que estuda muitos anos até se formar na medicina, o vendedor também precisa entrar nessa trilha de desenvolvimento. Por isso eu quero convidar você a vir comigo construir essa jornada de conhecimento comercial. Vamos juntos! Eu vou pegar na sua mão e te ensinar o básico bem feito, o passo a passo, o arroz com feijão das vendas, de uma forma didática, prática e que verdadeiramente te ajude e agregue muito aí nos seus resultados. Posso contar com você nessa jornada? Vamos juntos então! E lembre-se, o sucesso começa com você. Até a próxima!